Olá, meus queridos amigos. Meu nome é André Porciúncula, sou professor de Direito Constitucional, defensor público federal. Resolvi hoje falar para vocês aqui sobre um tema corriqueiramente cobrado nas provas dos concursos públicos e do exame da ordem. Então, para vocês que estão estudando aí, estão se preparando para essas provas, fiquem bastante atentos, porque eu abordarei hoje um tema chamado constitucionalismo. E nesse tema, meus amigos, eu vou abordar a evolução do direito constitucional, passando aí pelo constitucionalismo na antiguidade. Posteriormente, abordarei um pouco sobre o constitucionalismo na Idade Média. Chegarei aí a um constitucionalismo dos estados modernos, e nesse ponto eu quero que vocês se atenham bastante, porque com a consolidação dos estados modernos e a formação desses estados liberais, a esse império da legalidade, esse assunto ele vai ser muito cobrado no seu concurso público. Então, nesse ponto, falarei um pouco sobre a formação desses estados modernos, estados liberais. Posteriormente, abordarei a consolidação dos estados sociais intervencionistas, a partir ali da primeira metade do século XIX, segunda metade do século XIX, melhor dizendo. Falarei aí sobre a evolução dos direitos fundamentais, abordarei a teoria dos 4 status de Jelinek. Posteriormente, amigos, falarei aí dos direitos de primeira dimensão, primeira geração, falarei sobre os direitos de segunda geração, segunda dimensão, terceira geração, quarta geração, e, ao final, falarei sobre princípios hermenêuticos constitucionais, que são bastante cobrados também nas suas provas, e trarei algumas questões subjetivas que foram cobradas no exame da OAB e que possivelmente pode ser cobrado em um outro concurso, para explicar para vocês como vocês devem responder aí a sua prova subjetiva, ok? Então, voltando aqui para o início do tema, preciso falar para vocês, primeiramente, qual é o conceito de constitucionalismo? Qual é esse conceito dessa expressão que nós vemos muito a doutrina e as bancas examinadoras abordarem? Primeiro, meus amigos, lembre-se, constitucionalismo significa, e aí eu me socorro aqui do conceito de Canutilho, de um movimento político que tem por objetivo limitar o poder do Estado e assegurar direitos fundamentais. Então, lembre-se sempre, constitucionalismo significa limitação de poder estatal e garantia de direitos fundamentais. Muitos livros já começam a falar do constitucionalismo, como eu disse, a partir ali da segunda metade do século XVIII, com a Revolução Americana, a Revolução Francesa, com a Revolução Gloriosa. Nós sabemos que essa fase, de fato, é a fase da consolidação dos estados modernos, a consolidação das constituições escritas. No entanto, nós temos que saber que o constitucionalismo ele antecede essa fase dos estados modernos. Por isso que eu trouxe para vocês aqui o constitucionalismo na antiguidade. Nós sabemos que nas cidades polis gregas, os cidadãos gregos, ou seja, aqueles que eram filhos de homens livres, não escravos, não mulheres, não camponeses, eles poderiam sim expressar a sua vontade política nas praças públicas, as chamadas polis gregas. E aí já é um exemplo emblemático de manifestação, de formação de decisão política pela sociedade. Então é um traço latente do constitucionalismo. Peço que subam aqui um pouco o nosso material. Esse material vai ficar disponível para que vocês possam consultar e embasar aqui a nossa explanação. Então, meus amigos, a democracia direta, já na antiguidade, assegurava, sim, a participação dos gregos na formação das decisões políticas dos estados. Então, se cair na sua prova que o constitucionalismo ele já existia desde a antiguidade, pode marcar com convicção porque está efetivamente correto. Trata-se, então, do constitucionalismo da antiguidade. Superada, então, meus amigos, essa fase do constitucionalismo da antiguidade, passamos para o constitucionalismo na Idade Média. Peço ao meu amigo que suba aqui o material um pouco. A partir ali do século X, após o apogeu do Império Romano, a Alta Idade Média, sabemos que a Europa passa por um sistema feudalista. A propriedade ela era transferida ao primogênito, ou seja, não havia uma garantia do direito da propriedade, não havia aí a isonomia. Na verdade, amigos, não havia a essa época qualquer garantia civil
ou política. Ou seja, os direitos e as garantias civis e políticas, elas eram inexistentes. Então, essa época, sob o material, por favor, passando então essa fase do sistema feudal, ingressamos aí, ainda na Idade Média, na formação dos estados monárquicos, a consolidação dos estados monárquicos. O titular do poder, quem era o titular do poder a essa época? Sabemos que não era o povo. O titular do poder era realmente o rei, o soberano. E aí, uma frase emblemática do rei Luís XIV, em que ele falava «L'État c'est moi», o Estado sou eu. Lembre-se, meus amigos, a essa época aí não havia o império da legalidade. O império aqui era a vontade do rei, a vontade do soberano. Então, o povo ele não tinha participação nas decisões políticas do Estado. Isso aí fez surgir, sobretudo na burguesia, uma necessidade de se consolidar garantias e direitos fundamentais, sobretudo a legalidade. Peço ao meu amigo que suba aqui. A ausência da garantia, a ausência da isonomia, da propriedade, fez com que eclodissem, então, nessa fase, movimentos na busca das garantias individuais. A burguesia, meus amigos, como eu disse, que já detinha aí um poder econômico muito grande, ela simplesmente não participava das decisões políticas dos estados. Nos estados monárquicos, a sociedade era dividida em castas, e as duas únicas castas de relevo à época e que efetivamente participavam das decisões políticas eram a nobreza e os clérigos, ou seja, a igreja. E aí, peço que suba um pouco o material. Diante dessa incessante insatisfação, surgem, então, os estados modernos. E aqui, meus amigos, se cair na sua prova, vai realmente cobrar esse tema, constitucionalismo moderno. Por quê? Porque foi nessa fase do constitucionalismo moderno em que se efetivamente garantem a igualdade, a isonomia, a propriedade. Ou seja, ingressamos aqui numa fase das luzes, o império da legalidade. Suba aqui, meus amigos, um pouco o material. Eu quero que vocês fiquem bastante atentos a alguns documentos escritos que foram propulsores desse movimento constitucional, desse movimento que tem por objetivo a consolidação de direitos civis. Então, peço que vocês se recordem da Carta Magna de 1215, a Carta de João Sem Terra de 1215. Para muitos, a Carta de João Sem Terra de 1215 foi o primeiro documento escrito que passa a garantir, que passa a substanciar o princípio da legalidade. Posteriormente, podemos fazer referência aqui ao Petition of Rights, de 1628. Eu quero que vocês façam essa leitura e, numa eventual prova subjetiva, se vocês se recordarem, meus amigos, de 3 desses documentos escritos para fazer referência a essa consolidação dos estados modernos, será muito bem respondida uma prova subjetiva. Mas saibam de todos eles, porque se cair na sua prova objetiva, como traços latentes da formação desses estados modernos, é bom que vocês saibam para poder marcar com convicção uma resposta na sua prova objetiva. Então, a Petition of Rights de 1628. Habeas Corpus Act, 1679. O que é que esses documentos trouxeram para ser tão importantes para a formação desse Estado moderno, desse Estado que garante a propriedade, a legalidade, a isonomia? Basicamente, senhores, esses documentos, eles trouxeram prestações negativas por parte do Estado. O Estado agora ele passa a ser extremamente abstentista, ele passa a ser um Estado a tutelar garantias e direitos fundamentais. É o que nós chamamos de Estado normativo, Estado liberal, Estado de direito. Então, suba um pouco o material, por favor.
lembrem-se, a Revolução Americana e a Declaração dos Direitos do Bom Povo da Virgínia, o ano de 1776. Marco histórico emblemático também aí para a formação dessas constituições escritas foi a própria Constituição Americana de 1787, a Revolução Francesa e a própria promulgação da Constituição Francesa de 1791. Sabemos que o preâmbulo da Constituição Francesa trouxe nada menos que a Declaração dos Direitos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Qual foi, então, em relação a essa limitação de poder? E aí, mais uma vez, eu trago a digressão ao conceito anteriormente colocado em relação ao constitucionalismo, que é essa limitação de poder e essa garantia de direitos fundamentais. Qual foi o marco latente desse período? A separação dos poderes. A separação dos poderes, por Montesquieu capitaneada, seria uma forma emblemática de limitar o poder soberano, o poder do rei, sob o império da legalidade. Suba um pouco, por favor, o material. Então, eu quero que vocês tenham bastante em mente que nessa primeira fase da consolidação desses estados modernos, temos os estados liberais, ou seja, os estados normativos, os estados de direito. Em que consiste esses estados liberais, estados normativos? Bom, primeiro de tudo, como eu falei, qual era o objetivo desses estados? A limitação do poder e a supremacia da lei. Rule of law. O império da lei e não o império do homem. Meus amigos, nessa fase agora, o Estado ele passa a ser abstentista. Ou seja, ele passa a assegurar uma autonomia de vontade e uma autonomia negocial muito grande entre os particulares. Então, essa autonomia... Suba o material um pouco, por favor. Essa autonomia ela decorre justamente desses direitos civis e políticos, direitos de resistência, direitos de oposição. Então, sempre que você lembrar da consolidação desses estados modernos, lembre-se da consolidação de direitos civis e políticos, o direito à propriedade, o direito à isonomia, à igualdade formal, à participação política, os direitos políticos. Então, meus amigos, direitos de resistência, de oposição, direitos a prestações negativas do Estado. E como era interpretado o direito a essa época? Evidentemente, como se buscava a primazia do princípio da legalidade, interpretava o direito de forma extremamente legalista. É o que nós chamamos aí da teoria da escola exegética, da jurisprudência dos conceitos. Esse é um tema que cai em sua prova, vai cair na sua prova, cai bastante, caiu inclusive na prova de procurador da República, falando sobre a teoria da jurisprudência dos conceitos. Então, lembre-se que aí faz referência à consolidação desses estados modernos e à interpretação do direito de forma fechada, muito mais hermética, sob o império da legalidade. Suba o material um pouco, por favor. Suba mais um pouco. Então, como eu falei, esse individualismo, a autonomia negocial e a manifestação da vontade de particulares que não sofria a intervenção do Estado. O Estado, então, ele passa por esse processo de abstentismo estatal. Do ponto de vista econômico, meus amigos, nós sabemos que aí prioriza-se esse liberalismo econômico. Então, Adam Smith, através da teoria do liberalismo econômico, ele discorre justamente sobre esses direitos de resistência e de oposição e sobre esse abstentismo estatal. Suba o material mais um pouco, por favor. Suba mais um pouco. Então, a valorização das normas infraconstitucionais. O direito a essa época dos estados modernos, ele valorizava sobremaneira as normas infraconstitucionais, em detrimento das normas constitucionais. Ou seja, as normas constitucionais a essa época, ela não tinha uma densidade normativa muito grande, ela não tinha essa força normativa. Então, as normas infraconstitucionais
sobretudo aquelas que regulamentavam as relações de direito privado, como nós temos o Código Civil de Napoleão de 1808, era a lei que efetivamente detinha eficácia normativa. A essa época, como nós veremos posteriormente já no neoconstitucionalismo, a Constituição não era vista como uma norma objetiva de valores, não, e sim como normas programáticas, normas de diretrizes que não tinham então, essa eficácia, essa normatividade. Meus amigos, suba o material um pouco para a gente acompanhar aqui. Então, meus amigos, a partir desse momento, o que é que se busca? Maior produtividade. Maior produtividade. Sabemos que a Revolução Industrial, ela adveio aí também na segunda metade do século XVIII e buscava, sobretudo, uma maior produtividade em menos tempo. No entanto, essa maior produtividade em menos tempo pressupõe a exploração, a mitigação de direitos sociais, não é mesmo? Então, a mitigação desses direitos sociais fez com que, a essa época dos Estados modernos, a essa época da primeira fase dos Estados modernos, dos Estados liberais, eclodissem diversos movimentos sociais na busca de direitos fundamentais sociais. E esses movimentos fizeram com que nós passássemos, então, para uma segunda fase desses Estados modernos, que é a fase do Estado social intervencionista. Passe um pouco, por favor, o material, até chegar a essa parte aqui a segunda fase do constitucionalismo. Então, eu quero que vocês coloquem isso bem escalonado. Os estados modernos podem ser divididos nessa primeira fase dos estados liberais, em que havia esse império da legalidade, mas que havia, então, esse abstentismo estatal, essa não interferência do Estado nas relações privadas. Essa segunda fase do constitucionalismo moderno pode ser caracterizada pela eclosão de movimentos sociais na busca de direitos fundamentais sociais, ou seja, direitos de segunda geração, direitos de segunda dimensão. E quando eu falo em geração de direitos, meus amigos, em dimensão de direitos, eu quero que vocês tenham em mente que uma geração não se sobrepõe à outra. E numa eventual questão subjetiva, quando você fizer referência a essas gerações de direito, é bom que você coloque essa observação para mostrar ao examinador o seu conhecimento de que uma geração de direito ela não se sobrepõe, mas ela sim complementa outra geração de direito. Então aqui, nesses estados sociais intervencionistas, surgem esses estados que buscam assegurar direitos fundamentais sociais. Quais foram os marcos, quais foram as constituições escritas que primeiramente trouxeram esses direitos fundamentais sociais? Primeiro, nós temos a Constituição Mexicana, eu peço aí que vocês subam um pouco o material. A Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição Alemã de 1919. Esses direitos de segunda geração ou segunda dimensão podem ser caracterizados, portanto, como direitos sociais, culturais, econômicos. Então, o cidadão, como contribuinte, pagando impostos e impostos caros, não se contenta mais meramente com prestações negativas do Estado. Agora, eles querem um Estado intervencionista, um Estado ativo. E aí, nesse momento, surge justamente esse Estado que presta garantias positivas, presta direitos positivos. Suba um pouco o material, por favor. Então, meus amigos, quais são os traços mais latentes desse Estado social intervencionista? Sobretudo, constituições dirigentes, esse dirigismo social através de constituições analíticas. O que se pode dizer sobre constituições analíticas? Primeiramente, que são aqueles documentos escritos que passam a tutelar diversos direitos, não apenas aquelas garantias de resistência, de oposição contra o Estado, mas, sobretudo, normas programáticas e com a maior densidade normativa. Então, esses direitos
prestações positivas podem ser definidos sobremaneira como o direito ao lazer, o direito à moradia, ao trabalho, à segurança, à previdência, à seguridade social. Então, meus amigos, constituições dirigentes, dirigismo social. Nós sabemos que ali em 1929 houve a crise da Bolsa de Valores nos Estados Unidos e que diversos problemas sociais emanaram a essa época. Então pode ser também tido como marco histórico propulsor dessa segunda fase dos Estados modernos. Pois bem, amigos, acontece que adveio aí após esses Estados sociais intervencionistas a Grande Guerra, né, a Segunda Grande Guerra Mundial. E sob o império da legalidade, atrocidades foram cometidas contra os judeus. Então os publicistas começam a estudar uma nova forma de interpretar o princípio da legalidade, uma nova forma de interpretar as normas constitucionais. E é aí que nós, então, passamos a essa nova fase do constitucionalismo. Podemos chamar de neoconstitucionalismo ou constitucionalismo pós-moderno, pós-Segunda Guerra Mundial. O que é que nós podemos definir, meus amigos, como neoconstitucionalismo? Bom, primeiramente, a Constituição ela passa a ser vista como uma norma objetiva de valores. Constituição como norma objetiva de valores. Lembre-se dessa expressão, porque foi uma expressão utilizada pela Corte Constitucional Alemã ao julgar um caso paradigmático, que foi o caso Lutz. Eu vou abordar esse caso posteriormente, quando vier a falar aqui da eficácia externa, da eficácia privada ou horizontal dos direitos fundamentais. Mas esse neoconstitucionalismo, portanto, é caracterizado pela essa reaproximação, pela essa aproximação do direito público com o direito privado. O direito privado, meus amigos, então, passa a sofrer um processo de constitucionalização, um fenômeno de constitucionalização. A autonomia... Pode subir o material um pouco, por favor? A autonomia da vontade, essa autonomia negocial, ela passa a ser mitigada. O direito agora o Estado passa a intervir, inclusive, em relações privadas através da interpretação de cláusulas gerais ou cláusulas indeterminadas. E aí, amigos, eu quero que vocês saibam que essa fase aqui do neoconstitucionalismo, um princípio elementar, um princípio tido como núcleo essencial da interpretação, ele emerge com grande força, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o direito público e privado passam a ser interpretados à luz da Constituição. Todos os ramos do direito passam, então, a ter a sua interpretação baseada no texto constitucional. E a Constituição, como eu disse, como uma norma objetiva de valores. E essa interferência do Estado, do Poder Judiciário, controlando inclusive políticas públicas, qual o nome que se deu a esse fenômeno? Sem dúvida nenhuma que esse fenômeno ele ocorreu através do ativismo judicial. Então o Estado ele passa, sobretudo, através do Poder Judiciário, através da interpretação de conflitos, a interferir nas negociações, nas relações privadas. Qual foi a Constituição, qual foi o marco histórico que deu origem a esse neoconstitucionalismo? É claro, como eu disse antes, nenhum direito ele se sobrepõe, mas há, evidentemente, marcos históricos que acabam dando início a determinado processo de interpretação. E a Constituição alemã de 1949, a Constituição Bonn, ela pode ser tida como o primeiro marco a interpretar, então, a Constituição como uma norma objetiva de valores. No Brasil, essa nova forma de interpretação, ela é incipiente de qual período? Sem dúvida nenhuma, a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, a Constituição Republicana de 1988, pode ser tido, sim, como marco histórico desse neoconstitucionalismo, desse constitucionalismo pós-moderno. E agora, meus amigos, com esse novo processo de intervenção do Estado nas relações privadas, essa busca
pela efetivação, pela concretização de direitos, através inclusive do ativismo judicial, o que é que nós podemos trazer para questões objetivas e questões subjetivas? O que é que a banca examinadora costuma tratar nesse neoconstitucionalismo? Um tema extremamente importante é a eficácia externa, objetiva ou horizontal dos direitos fundamentais. Lembre-se, eficácia externa, eficácia objetiva ou horizontal dos direitos fundamentais. Em que consiste, basicamente, essa eficácia externa ou horizontal? Sabemos que lá, na consolidação dos Estados modernos, na sua primeira fase, houve, sobretudo, o império da legalidade, direitos civis e políticos, direitos de resistência. Agora, no entanto, nós temos as normas como aplicabilidade direta de garantias nas relações privadas. Então, meus amigos, eficácia externa, contrapondo-se àqueles direitos de resistência em que o Estado deveria observar essas garantias fundamentais, agora o particular também tem essa obrigação de observar essas garantias fundamentais. E eu quero tratar com vocês aqui sobre um caso emblemático, um caso julgado pela Corte Constitucional Alemã, que foi o caso Lutsch. Se vocês virem esse caso Lutsch ser mencionado em alguma questão objetiva, lembre-se que trata, então, desse tema eficácia externa ou eficácia horizontal dos direitos fundamentais. O caso Lutsch foi um caso julgado pela Corte Constitucional Alemã. E em que consistiu o caso Lutsch? Amigos, após a Segunda Guerra Mundial, um diretor alemão, ele resolve lançar um filme chamado Amada Imortal. Esse filme, ele é boicotado por vários intelectuais. Dentre eles o intelectual Erich Lutsch. Por quê? Eles queriam boicotá-lo, tendo em vista que esse diretor ele foi defensor das ideias nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E assim faz. Esse filme ele é boicotado e ele se torna um verdadeiro fracasso. O diretor alemão, então, ingressa com ação de reparação civil contra o Erich Lutsch e essa ação chega à Corte Constitucional Alemã. O que é que a Corte Constitucional Alemã decide nesse caso concreto? Bom, ela entende que o direito fundamental à liberdade de expressão do Erich Lutsch, ele se sobrepõe à eventual reparação, a eventual ilícito que tenha decorrido dessa manifestação desse direito. E aí a Corte Constitucional Alemã, utilizando essa teoria da eficácia externa ou horizontal, afirma que a Constituição, como norma objetiva de valores, deve, então, aplicar nessa relação privada a garantia da liberdade de expressão. Essa ação ela é julgada improcedente e esse caso Lutsch, da Corte Constitucional Alemã, passa a ser um caso paradigmático dessa teoria da eficácia externa, da eficácia objetiva dos direitos fundamentais. Vamos dar uma pausa agora, nesse primeiro bloco, logo após voltaremos e eu darei continuidade então a esses direitos fundamentais de terceira geração.